às nossas seguidoras, nossos seguidores, e estamos aqui para mais uma live do Poder Judiciário de Goiás. E hoje, esta live, digamos que tem um sabor especial. Este é o nosso primeiro evento do Comitê de Igualdade Racial aqui do nosso tribunal. Esse comitê que foi criado recentemente por meio da Política de Direitos Humanos do Poder Judiciário de Goiás, e o tema deste encontro é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação e Discriminação Racial, celebrado anualmente no dia 21 de março, que vai ser no próximo domingo. E eu estou aqui acompanhado de presenças que geram inspiração, né, e referência para todos nós. A juíza Adriana Maria, que é coordenadora do nosso comitê, e o nosso convidado, o juiz de direito do Tribunal do Distrito Federal, Fábio Esteves, professor, mestre em Direito pela UNB, e que recentemente foi um dos vencedores do prêmio Desafio Lideranças Públicas Negras. É um prazer enorme tê-los conosco para esse bate-papo, e vamos conversar passando a fala para a doutora Adriana, nossa coordenadora. Boa noite a todos que nos acompanham nessa data especial, a qual nós inauguramos, como disse o Luciano, as atividades do Comitê de Igualdade Racial do Tribunal de Justiça de Goiás. É um prazer imenso estar aqui com vocês, quero cumprimentar o Luciano, querido amigo, diretor de Comunicação Social do Tribunal de Justiça, e cumprimentar em especial o nosso convidado de hoje para essa live, o Dr. Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pessoa estimadíssima por mim, na qual eu tive o privilégio de conhecer em Brasília, no primeiro Enajum, que ele foi um dos idealizadores, organizadores, quando lá atrás se iniciou essa discussão mais ampla dentro do Poder Judiciário. Para hoje, senhores, nós fazemos referência ao dia 21, né, ao dia 21 de março, que será no próximo domingo, dia designado pela ONU como um marco para refletirmos, para discutirmos a respeito da discriminação racial. Situação essa que é permanente em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil não é diferente, e os dados estatísticos que nós temos recentemente vêm corroborar todas essas temáticas que vêm sendo discutidas, né, e amplia a necessidade de falarmos sobre essa questão, elaborarmos propostas para desmantelar o sistema de racismo que ainda é vigente no Brasil. E essa discussão também chegou ao Poder Judiciário, não poderia ser diferente. O Poder Judiciário integrante do nosso sistema de justiça. E chegou ao Poder Judiciário porque faz parte dessa instituição a luta pela promoção da verdadeira justiça social. E, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para refletirem a respeito das colocações que nós vamos propor a partir de agora, para que sirva como reflexão nesse momento tão importante e crítico da qual nós vivenciamos. Sendo assim, com muita alegria, eu passo a palavra ao juiz Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo ao Tribunal de Justiça de Goiás. É uma alegria imensa tê-lo aqui presente. Fique à vontade, o seu espaço está aberto. Muito obrigado, Adriana, Luciano, Leonardo, pela acolhida. Muito feliz em estar no TJ Goiás. Lembrar que em 2005 fiz concurso para o TJ Goiás. Me lembro na época, fiquei 2 semanas em Goiânia fazendo a prova, que era 2 semanas de prova, na terceira fase, eu acho. Mas acabei ficando aqui no vizinho Distrito Federal. Eu digo que estou muito feliz porque a celebração da criação deste órgão para discutir a redução de desigualdade racial e outras desigualdades, né? Aqui no DF nosso, ele é desigualdade racial, gênero e outras formas de discriminações. Para um tribunal de justiça, né, é importante a gente entender que ganho civilizacional que nós temos agora nessa quadra histórica, em que a justiça brasileira olha para dentro de si,
né? Aqui é a demonstração da não incidência do ditado popular de que casa de ferreiro o espeta de pau. Então, a justiça olha para dentro de si e ela entende a necessidade que nós, para nos credenciarmos democraticamente, é necessário fazermos, nos representar e que a sociedade se veja representada no Poder Judiciário. Né? Não é porque é um poder cujos membros não são eleitos que não há necessidade de legitimação democrática. Atendemos uma população de mais de 56% autodeclarada negra, ou seja, preta ou parda. E, infelizmente, temos ainda uma estrutura judiciária, em termos pessoais, cujo número não chega a 22%. Nós estamos em torno de 18%. Aliás, 22,5% será o número em 2049. A 22% não chega nem a 18% na atualidade. Então, parabéns ao Tribunal de Justiça de Goiás, parabéns à sociedade de Goiás, que tem uma Casa de Justiça discutindo um problema que é estrutural na sociedade brasileira. Infelizmente, a nossa sociedade, arranjada no racismo, forjada no racismo, nas relações sociais, ocultou um debate por mais de 70 anos indispensável que hoje está pulsando, que hoje faz com que nós tenhamos condição de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. Mas acho importante a gente fazer aqui algumas questões sobre por que um comitê de raça, de igualdade racial na Casa da Justiça. O que isso significa para a gente, né? Adriana, você que está coordenando e que sabe das dificuldades que nós temos para poder superar. Bom, primeiro a gente precisa compreender que a justiça brasileira é uma instituição da sociedade e que a sociedade, como eu disse, infelizmente foi forjada, a sociedade brasileira, ela constituiu-se a partir do racismo. A escravidão foi muito mais nítido, muito mais explícito, né? Foi, inclusive, um programa oficial, estatal, e também um programa privado, econômico, de organização social. Escravidão que imperou durante os 388 anos. Mas, no pós-escravidão, a gente não pode esquecer que continuamos com a questão racial aí presente, e que ela foi a tônica das relações sociais. Como não temos muito tempo, alguns exemplos são importantes citar, especialmente de ocorrências no início do século XX, quando a gente tem a questão da identidade nacional sendo tematizada num país que pretendia ser desenvolvido, mas que não via, enquanto identidade, a cara do desenvolvimento naquele modelo europeu, naquele modelo, especialmente quanto à sua população branca europeia. Então, esse país vai ter problema com a quantidade gigante de negros, agora libertos, ali, de certa maneira, confrontando a identidade nacional. E aí nós vamos ter alguns arranjos higienistas, arranjos eugenistas, né, vindas da Europa do fim do século XVIII, arranjos criminais, vamos criminalizar a religião, capoeira, vadiagem, tantas outras coisas, arranjos mais propriamente raciais, o branqueamento. Então, percebam que com esses processos todos, a gente vai ter os anos 20 e 30 como sendo os anos mais racistas que nós temos na história brasileira, e nós vamos, então, forjar as relações brasileiras neste processo. Isso é importante ficar claro, porque às vezes as pessoas não compreendem, acham que nós estamos agredindo quando a gente diz que nós temos racismo. Não é nada disso, está explicando a sociedade brasileira hoje. Que, infelizmente, a partir dos anos 40, e aí a gente tem aí algumas questões muito importantes que contribuíram com isso, silenciou-se quanto às questões raciais. Varreu para debaixo do tapete o problema racial e passou a viver uma falsa democracia racial, que até se tornou um mito, né? O mito da democracia racial. Ponto. Em que pese os movimentos dos anos 70, o regime militar, evidentemente, o regime autoritário silenciou e não possibilitou um avanço nas lutas de redução das desigualdades raciais. Aí, nos anos 2000, então, a gente vai retomar esse debate, e vai retomar esse debate por algo que é empírico, né?
como que uma democracia racial tem uma divisão tão racializada de grupos sociais, econômicos, jurídicos, enfim, em várias outras perspectivas. Então, a ideia da democracia racial, de fato, ela não vai ter condição de ser sustentada, e aí nós vamos começar esse debate. E aí, como a sociedade inteira passa a refletir, passa a se auto-criticar, evidentemente que isso tem impacto no Poder Judiciário, na magistratura brasileira, né? E a gente precisa entender que a magistratura brasileira chega onde chegou, no momento em que nós começamos a trabalhar, discutir, etc., por um reflexo dessa organização social que nós vamos ter no século inteiro. E aí nós vamos nos deparar, em 2015, com dados que revelam bem esse desequilíbrio entre os grupos sociais no Brasil, especialmente quando isso se reflete no Poder Judiciário, não só em termos dos membros do Poder Judiciário, a magistratura, mas também enquanto servidores do Poder Judiciário. Em 2015, nós levantamos a quantidade de pessoas negras, mulheres e homens negros na magistratura do Brasil. E aí nós chegamos a um número bastante escandaloso. Passamos em torno de 15%. 15%, veja bem, 15% de pretos e pardos. Significa dizer que 85% eram de pessoas brancas. Branca que significa dizer que a pessoa é europeia, digamos assim, né? Aquilo que a gente sempre vê hoje no Brasil, né? As pessoas insistindo em ser descendentes de portugueses, descendentes de italiano, etc. E a população brasileira é 56% autodeclarada preta. Em 2018, esse número melhora um pouquinho, passa então para 18,6%. Hoje nós não temos, Adriana, nem 100 mulheres negras na magistratura brasileira. Isso é um dado que nós temos por aí. E aí, nós, em 2017, vamos começar esse debate, vamos nos aquilombar, como a expressão que eu gosto de usar, para poder discutir, refletir o impacto do racismo estrutural no Poder Judiciário e, evidentemente, propor algumas medidas. Esse aquilombamento, esse momento, é a constituição do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, que muita gente critica, que muita gente diz que é segregacionista, que diz um tanto de coisa, mas não compreende efetivamente o movimento, não compreende esse processo, e aí eu prefiro ser inocente e dizer que é só uma falta de compreensão, quando na verdade a gente sabe que é uma forma de manter o status quo, manter uma forma de oferir aí, de manutenção de determinado privilégio. Mas, sem aqui polemizar nem nada, o fato é que o ENAJUM, nessa construção reflexiva, conseguiu demonstrar para o Conselho Nacional de Justiça, para os tribunais de justiça e para as associações de juízes e para a sociedade brasileira, que temos um racismo institucional no Poder Judiciário. Isso não é nenhuma ofensa a quem quer que seja, isso não é nenhum ataque a quem quer que seja, é uma constatação. Agora, evidentemente que há também uma maneira de chamarmos todos à responsabilidade, né? E essa responsabilidade tem sido, digamos assim, exercida por esse grupo de juízes negros e também por tantos outros aliados. É importante dizer isso. É importante dizer que o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e a administração do Tribunal de Justiça de Goiás, quando cria esse comitê, ela é aliada. Uma aliada consciente, uma aliada que tem uma sensibilidade, uma sinceridade com a realidade institucional que ela precisa se encontrar. Certo? É preciso registrar isso, né? Não estou dizendo aqui que nós temos salvadores, nada demais, mas isso é importante numa sociedade como a nossa. O Conselho, e aí a gente começou a demandar, evidentemente, primeiro o órgão de cúpula, que é o Conselho Nacional de Justiça, para que ele, enquanto gestor de políticas públicas do Poder Judiciário, fizesse, por ele mesmo, as constatações, as pesquisas, etc. Então, o CNJ vai desenvolver à medida que nós vamos demandando, vai instaurar um grupo, um GT, e desse GT vai produzir um documento com mais de 30 sugestões para redução das desigualdades raciais no Poder Judiciário. Também vamos à Escola Nacional de Formação de Juízes. Na Escola Nacional de Formação de Juízes, nós vamos incluir questões raciais na formação dos novos juízes, dos juízes também, que já estão na ativa. Precisamos sensibilizar a magistratura brasileira do impacto do racismo
na instituição, enquanto instituição, e também na atividade jurisdicional, né? Nós não podemos aqui tapar os olhos, não podemos tapar o sol com a peneira, como dizia minha avó, de sustentar que não existe uma racialização da prestação jurisdicional. É senso comum isso hoje. Especialmente no sistema de justiça criminal, a gente tem isso muito mais claramente. Então, a formação, ela é uma medida antirracista, é uma medida de justiça antidiscriminatória. Também também trabalhamos, eu fui presidente de associação, e nesse contexto fomentei uma discussão muito importante e que foi muito exitosa para que as associações de juízes desenvolvessem a discussão, apoiassem ações antirracistas e visando a redução das desigualdades raciais. Em vários lugares do país, eu estive presente com as associações promovendo discussões e outras ações para discutir o racismo. E os tribunais. Nós tínhamos que conversar com os tribunais. Nós conversamos junto com o CNJ, mas também com vários membros da ANAJUM espalhados por todo canto, começamos a conversar com os tribunais, e você estava aí no tribunal, e evidentemente contribuiu decisivamente para que o tribunal se sensibilizasse para essa necessidade de criar um comitê. E aí, qual é essa necessidade? Por que criar um comitê de raça para discutir questões raciais no âmbito de um tribunal de justiça? Vejam, a gente tem várias formas de racismo. Temos a forma verbal, física, ideológica, e temos a forma que é a forma institucional. Você pode dizer assim, poxa, mas isso equivale a dizer que a instituição vai praticar racismo? Não, evidentemente que as instituições não vão discriminar as pessoas a partir da raça dentro do seu mistério institucional. O que nós estamos falando aqui é de um tipo de racismo que gera bloqueios e gera ausências, e que tem nos seus quadros pessoas negras que conseguiram furar a bolha, mas que, ao mesmo tempo, não tem sentimento de pertencimento àquele espaço. Eu tenho esse exemplo. Eu, durante muito tempo, hoje não, sou muito acolhido na minha casa, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sou mais do que acolhido, porque me permitem hoje aqui realizar um trabalho extremamente importante, extremamente legal, enfim. Mas a gente tem que ver que não é só colocar o preto na prateleira para dizer que nós não somos uma instituição que ainda tem problemas com a pluralidade. A criação desses comitês, então, permitem que a instituição passe por um processo de reflexão, passe por um processo de crítica de ausências normalizadas. Vejam que, enquanto não se instituiu no âmbito das organizações do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, alguma estrutura, alguma coisa que fizesse presença em termos de crítica, a gente não percebeu que estava alguma coisa muito errada, muito, digamos assim, um mal-estar, no sentido de, poxa, mas como essa magistratura funciona num país que se diz democrático, com tão pouco acesso às pessoas negras? E esses núcleos, esses órgãos, essas instâncias no âmbito dos tribunais, permitirão que nós construamos um espaço plural. Um espaço plural. E aí, o espaço plural significa dizer não só desbloquear as entradas, desnormalizar ausências, criar vínculos de pertença, mas, acima de tudo, permitir que esse pluralismo, e é interessante, né, esse conceito de pluralismo, mas também um conceito de universalização, que essa universalização do acesso, e aí nos Estados Unidos o termo universidade tem um conceito, tem um sentido muito forte, que é criar uma potência a possibilitar uma entrega jurisdicional plural também. Né? É a pontinha do iceberg quando nós criamos uma instituição como essa, uma instância como essa dentro do tribunal, porque essa instância ajuda a pensar. E é importante deixar claro para os nossos colegas servidores, para os nossos colegas juízes goianos, né? E aí eu mando um abraço ao presidente das MEGO, a Patrícia. Te convido, a Patrícia, também a somar-se nessa luta. Nós não estamos... isso não significa ocupar o espaço de ninguém. Isso não significa usurpar o espaço de ninguém. Pelo contrário, isso significa gerar legitimidade. E ela é para todos. Para todos. Para o Poder Judiciário, para a instituição, para o Tribunal de Justiça de Goiás. Porque não podemos aqui
nesta redoma, acreditar que estamos prestando um serviço de altíssima essência, sem um credenciamento no sentido de identificação. Não é simples para mim a sociedade olhar para o Poder Judiciário e dizer assim, pô, o que esse cara entende do que eu vivo? O que essas pessoas entendem? O que esses juízes, o que esses senhores, senhoras entendem das minhas discriminações diárias, né? O que esses servidores entendem dos meus problemas diários ligados à minha condição de homem preto, mulher preta? Isso é muito sério, isso é democracia substantiva, né? E nós precisamos, além de compreender, enquanto instituição que atravessa a questão racial na sua função institucional, nós precisamos compreender que o nosso serviço de justiça tem que promover o desbloqueio, tem que promover a eliminação das hierarquias de discriminações, etc. Nós precisamos compreender isso melhor. E a gente precisa compreender que, às vezes, que muitas das vezes nós não compreendemos sequer o crime de injúria racial, sequer o crime de racismo, é por esse déficit. O déficit de vivência plural, que permitem uma compreensão mais ampla da nossa atividade. Eu não estou dizendo que juízes não negros julgarão com menos qualidade, mas é fato que há um déficit nesse julgamento quando nós não temos uma justiça plural, de compreensão de uma cosmovisão de mundo. É nesta composição que nós vamos encontrar a troca. Embora a magistratura, como dizem aí, é uma atividade solitária, há sim trocas quando nós... Eu digo porque no meu tribunal, estou dizendo que eu estou quase aqui comprando um tribunal, né? Na instituição da qual eu faço parte, os meus colegas, seja para o bem ou para o mal, não tem como ignorar a questão racial. Porque aos quatro ventos, aos quatro cantos desse tribunal, dessa instituição, a gente tem feito ecoar essa discussão. Claro, de maneira bem diplomática, de maneira bem dialogada, enfim, claro, em alguma medida também com muita resistência, mas eu só posso dizer que nós ganhamos, fortalecemos essa instituição, credenciamos democraticamente a nossa instituição, o Tribunal de Justiça do DF. Possibilitamos às pessoas um sentimento de pertença, possibilitamos uma entrega jurisdicional completa, possibilitamos uma entrega jurisdicional compreensiva de uma realidade. A gente tá e aí as pessoas gostam já que as pessoas gostam estou terminando já, né? Já estourou meu tempo, né? As pessoas gostam do europeu, gostam das teorias sofisticadas. Vamos em Peter Haberle, que traz para o Brasil uma contribuição incrível sobre a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Será que a sociedade aberta é só de homens brancos? Falando de uma teoria completamente distanciada de questões raciais, gênero, etc. Completamente, mas o cara estava lá dizendo, olha, escuta, se você interpretar essas normas aqui de maneira unilateral, monológica, você não está fazendo concretização da sua Constituição. Não está fazendo. Só para a gente, já que as pessoas gostam desses termos mais universalistas, universais, europeus, etc., está aí uma teoria que cobra da gente esse processo, cobra da gente essa postura aí, que, enquanto aplicadores do direito, não pode desprezar a negritude, já que nós estamos falando do Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. Isso, na nossa função, seja dos servidores, seja do juiz, Adriana, isso na nossa função significa dizer que a nossa atividade de juiz só terá condição de promover o que esse documento, que hoje é normativo no âmbito nosso, brasileiro, se nós adotarmos, como diz o professor Adilson Moreira, a negritude como uma postura interpretativa. E, evidentemente, que as interseccionalidades que isso demanda. Só que, para isso, eu preciso mudar a minha instituição. Eu preciso tornar essa instituição plural em relação a isso. E aí eu faço alguns exercícios. Fico imaginando um tribunal só de pessoas idosas. Tenho certeza que os jovens iriam reclamar, ei, peraí, as pessoas não estão entendendo bem como é que... Ou ao contrário, um tribunal só de gente jovem. E aí, com certeza, as pessoas dizem, poxa, esses juízes não estão fazendo, esses juízes não compreendem a nossa realidade. Um tribunal só de pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, é evidente que tem dificuldade de compreender as pessoas deficientes. Um tribunal que não tem... imagina um tribunal feito só por homens. Um tribunal só de homens. É evidente que
teria algum prejuízo em termos de discutir as questões de gênero. Um tribunal só de brancos, evidentemente, não compreende as questões raciais. Pluralidade, que não é tomar lugar de ninguém, permitirá uma robustez maior nessa justiça e uma compreensão melhor das demandas da sociedade. É importante a gente dizer que nós estamos aqui como último esteio, último bastião de proteção dos direitos fundamentais. O último. O judiciário é o último. Pelo menos nas democracias ocidentais, nós somos o último bastião de proteger os direitos fundamentais. E aí a gente pensar que as questões raciais afetam esmagadoramente 56% da população brasileira e que a instituição que faz a reparação dessas lesões, ela não tem uma composição plural, eu fico preocupado demais com isso. Por isso, parabenizo mais uma vez o Tribunal de Justiça de Goiás, os servidores, os magistrados, a Associação de Juízes, o presidente do tribunal e toda a administração por essa conquista importantíssima para o Estado de Goiás, para a população de Goiás, para a Justiça de Goiás, para a Justiça do Brasil. Obrigado. Doutora Adriana, aqui nós temos algumas manifestações aqui nas redes sociais, né? Muita gente parabenizando a fala do doutor Fábio. O Alex Costa, acho que é advogado, ele colocou aqui: doutora Adriana, eu te admiro tanto, sua história é linda, já li seu livro várias vezes, parabéns pela sua trajetória e a sua representatividade no judiciário. A Janete Luiza colocou aqui, doutor Fábio, que bom te ouvir, estava no outro encontro. Temos racismo institucional, sim. Às vezes, nós negros mesmos temos dificuldade em perceber. O escritório, uma outra manifestação aqui, colocou que são amigos maravilhosos. Fábio Esteves, magistrado exemplar. Aqui mais para baixo, tem muitas manifestações, né? A Janete, mais uma vez, fala que a situação é grave, né, e que durante muitos anos ela se acostumou com essa subcondição. O Alex volta aqui e diz que esse é um problema grande e que jamais podem conformar com o racismo na nossa sociedade e, às vezes, vítimas de racismo nem se ofendem mais, como se fosse normal a prática do racismo, direto ou indiretamente. Né? E o Luiz Gonçalves colocou aqui que o meu pai, no final da década de 70, passou 3 vezes na fase de concurso para juiz. Coincidentemente, caiu na fase oral. E a Camila, também aqui do Tribunal Servidora, ela colocou enegrecer e transformar. A Ana Carol colocou que a doutora Adriana é um exemplo de mulher magistrada, e também uma outra pessoa aqui também escreveu, que não deu para definir o nome, que o livro da doutora Adriana é uma inspiração. Doutora Adriana, pode falar. Ligar meu som aqui. Muito obrigada. Eu gostaria inicialmente de agradecer as palavras fortes, as excelentes pontuações que o Fábio trouxe para nós nessa noite, né? Importantes pontos de reflexão. Quero agradecer a manifestação aí das pessoas que estão acompanhando. Alex, um abraço. Todo mundo que fez referência a mim. Eu fico muito feliz em saber que, de alguma forma, eu possa estar transmitindo um sentimento de positivismo, de determinação para todas as pessoas que buscam aí sonhos. Desde quando eu lancei o meu livro, 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos, né? Eu tenho tido grandes assim, retornos de pessoas que leiam, que já leram a obra, muitos que já releram, e veem nessa saga de vida alguns pontos de inspiração para continuar aí em busca dos seus objetivos. Esse era o objetivo quando eu quis trazer essa história, tudo que eu vivenciei, nem tudo, né? Ali tem muito mais coisas, tinha muito mais coisas para serem ditas, mas precisavam caber ali dentro daquele formato, dentro daquela proposta. Sendo assim, eu queria pontuar sobre 2 pontos da fala do Fábio. O primeiro diz respeito
a necessidade de se fazer ecoar essa temática dentro dos nossos tribunais, né? Dentro dos corredores da justiça. Porque até então, há pouco tempo, esse tema, esse assunto, sempre ficou de maneira velada, né? Todos nós, integrantes do Poder Judiciário, seja na magistratura, servidores, usuários externos, usuários internos, advocacia, Ministério Público, enfim, todas as instituições, né? Nós sabemos que nós, como operadores do direito, integrantes da justiça, somos, como diz o Fábio, né, o último bastião ali, garantidores da execução, da preservação dos direitos fundamentais. E o racismo, ele vai ao encontro de tudo que se garante dentro dessa sistemática dos direitos fundamentais, desequilibra essa gama de direitos que são garantidos pela Constituição. E sendo um fator tão importante, tão relevante, por que até então não se discutiu, não se deu voz a essa causa? Passou-se da hora dessa temática ser introduzida agora de uma maneira mais veemente, né, dentro dos operadores e dentro da sistemática de justiça. Porque até então é sempre muito comum ver um negro, um preto, sentado num banco dos réus. Mas não é tão comum ver um preto, um negro, sentado na mesa do julgador, na mesa do magistrado. Por que isso ainda causa estranheza? Por que não causa estranheza ver sempre a pessoa preta num outro lugar, né? Então, tudo isso precisa ser repensado. E um passo importante, ao meu ver, é trazer realmente essa causa à discussão. Vamos, como diz a Camila, enegrecer, vamos trazer essa temática. E ainda bem, e aqui eu agradeço de forma assim, muito carinhosa ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Carlos França, que é extremamente sensível, humano para essa temática. Instituiu o Comitê de Igualdade Racial no âmbito do Poder Judiciário, sendo hoje um dos pouquíssimos tribunais de justiça no Brasil que já instituíram essa comissão para introduzir essa causa. E ao abraçar a instituição dessa causa, como também pontuou o Fábio, também está dando um voto de confiança, também está sendo um parceiro para juntos somarmos forças para enfrentar essa dificuldade, esse problema, essa chaga que ainda temos dentro da nossa sociedade. E o outro ponto que o Fábio também colocou, que eu achei bastante interessante e pontual nessa temática, diz respeito a algumas estatísticas que são comprovadas, e quanto a isso não tem discussão, né, porque há provas de que a justiça criminal, por exemplo, é destinada quase que exclusivamente, uma boa parte tem uma destinação, né, à população preta. Como fazer parte, como compreender melhor essa sistemática, essa problemática, se não estamos atentos aos problemas e às questões raciais? Como ter essa maior visão, essa maior sensibilidade sobre essa situação? Então, quando um preto entra dentro do sistema de justiça, dentro do judiciário, e não se vê dentro da instituição, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas quando o preto entra dentro de um sistema carcerário e se encontra, vê ali a maioria, qual que é a mensagem que está sendo dada para essa situação? Qual que está sendo, de forma às vezes subliminar, sendo colocado para os negros, que o lugar dele seria naquela ponta e não em outra? Por que isso não se permeia? Por que não ampliamos essa possibilidade de integração? Quando se coloca, né, se estabelece os lugares para os pretos, para a população negra se colocar,
nós estamos segregando, né? Então, chegou a hora, o momento de trazermos, ampliar, fazer ecoar essa temática e fazer de uma maneira gradativa, claro, sem posturas agressivas, introduzir a necessidade de se pluralizar o poder judiciário, o sistema de justiça como um todo. Vamos trazer pluralidade. Se nós temos, de um lado, mais de 50% da população autodeclaradas pretas e pardas, e nós temos, em contraposição, menos de 20% de negros dentro da magistratura, e aí outro dado mais chocante ainda, né, esse número ele vai diminuir de forma ainda mais quando nós pincelarmos a questão da mulher negra dentro do Poder Judiciário. É necessário se repensar, é necessário se rediscutir como equilibrar, como trazer novas formas para que a gente possa garantir o pluralismo dentro dessa instituição. E aí nós poderíamos realmente concretizar de uma forma mais equilibrada a igualdade social. Vamos trazer a equidade racial também para o Poder Judiciário. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a presença do Fábio, com as suas brilhantes palavras, suas importantes reflexões trazidas nesta noite para nós. Adriana, eu quero só registrar aqui desejos de muita coragem, muito sucesso para você conduzindo esse projeto. Não desanime. Eu tenho alguns recursos que eu uso para poder tentar o dia a dia, né? Uma dose de inocência vale muito. Eu sempre falo isso. Uma dose de inocência para a gente não perceber a dimensão da resistência, às vezes, que nós temos, né? Que as pessoas têm. E muita esperança. Porque eu acredito que nós vamos, sim, no amanhã, já hoje, né? Para mim, o meu maior sonho, Adriana, é a gente ter garotos e garotas periféricos, moradores de periferia, pobres, que olhem para o judiciário e falem assim, gente, olha só, esse lugar pode ser meu. Sabe? Acho que o maior sonho é essa desconstrução, de pensar assim, poxa, ali é um lugar onde eu posso alcançar. E esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que é o canal para isso acontecer. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, doutor Fábio, obrigado, doutora Adriana. Então, e aqui nós encerramos mais uma live aqui do nosso Poder Judiciário de Goiás, agradecendo a todos os nossos seguidores, nossas seguidoras que participaram com a gente, né, trazendo esse primeiro evento do Comitê da Igualdade Racial, né, o comitê que já chegou fazendo uma grande programação de várias ações, e a doutora Adriana considerou aparecer por aqui várias vezes para trazer esse trabalho que está começando aqui no Poder Judiciário de Goiás. Então, muito obrigado a todos e vamos encerrando aqui a nossa live.